Bom dia, povo de Deus, tudo bom? Eu quero compartilhar algo muito interessante com você. Eu quero compartilhar algo com você sobre renúncia, obediência e sacrifício, né? Se você abrir a Bíblia em Gênesis 22, a partir do verso 1, ele diz assim, ó: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Disse Abraão, pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse ao pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar onde Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso com os chifres nos arbustos. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu ao lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. Querido, o que eu vejo nesse texto? Eu vejo um ato de renúncia, eu vejo um ato de obediência e eu vejo um ato de sacrifício. Abraão tinha seu primogênito, Isaque. Então, o nível de obediência de Abraão era tão extremo que nem o seu único filho ele negou. Quando Deus falou assim: Abraão, me dá teu filho, ele chegou e falou assim: ó, Senhor, eis aqui. Por mais que eu entenda como pai que o coração de Abraão pode ter ficado apertado no momento, mas ele tomou algo maior para si, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Automaticamente, na posição de sacrifício de Abraão, de dar Isaque seu único filho, ele também teve um ato de renúncia, né? Onde ele renunciou o próprio filho e a si mesmo, o amor pelo seu filho, né? Para fazer algo que Deus tinha mandado. Automaticamente, porque uma coisa é ligada com a outra. A renúncia, a obediência e o sacrifício são engrenagens que elas andam juntas. Elas andam em sincronismo. Porque para você sacrificar, você tem que renunciar. E para você sacrificar e renunciar, você tem que obedecer. Então, querido, o que eu quero te deixar com esse texto hoje, com essa pequena reflexão, né, é que assim, ó, existem coisas nas nossas vidas que nós vamos ter que renunciar. Às vezes os nossos primogênitos. Quem são os nossos primogênitos na nossa vida? Pensa nisso. O que você tem que renunciar? O que você tem que sacrificar? E qual hoje é o seu nível de obediência com a palavra de Deus? Como
você se renuncia para obedecer os seus líderes, os seus pastores, o seu discipulador, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão mais velho? Qual o seu nível de renúncia para o reino de Deus? Você substitui as outras coisas para fazer a obra de Deus? Querido, a palavra de Deus diz que aquele que não aborrece a parentes e amigos não pode ser chamado de discípulo. Aquele que não toma a sua cruz e segue a Jesus não pode ser discípulo de Jesus. Eu quero deixar você com essa reflexão hoje, querido. Você, querida, que está aí, de repente, pronto para tomar uma decisão errada. Pensa um pouquinho. Renuncia, sacrifica, obedece. A Bíblia também diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas esse sacrifício é outro assunto. Num outro momento eu comento com você. Mas sobre o sacrifício, a renúncia e a obediência que Abraão teve e Isaac também teve, porque Isaac também foi renunciado. Isaac renunciou a si mesmo para obedecer ao seu pai, porque sabia que existia uma direção de Deus para aquilo. Existia um propósito, um nível maior de obediência, um nível maior de renúncia, um nível maior de obediência. Querido, fica com muito carinho. Um beijo no seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai ficar de encontro ao seu coração e vai edificar muito a sua vida. Deus abençoe, um ótimo dia em nome do Senhor Jesus. Amém?